Oi, bom dia, tudo bem? Então hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de cristalúria e urolitíase e eu vou falar com vocês a respeito da estruvita. A estruvita é um tipo de cristal muito comum em cães e gatos, em geral associado com infecções urinárias e pH alcalino. Então a estratégia nutricional para esse paciente é sempre manter uma boa hidratação, então densidade urinária baixa, manter um pH mais acidificado e o controle da infecção, né? Então a gente precisa fazer a cultura e o antibiograma desse paciente para ir acompanhando. Como acidificante, geralmente eu prescrevo a metionina. Em geral, eu uso 1 grama para cada 10 quilos de peso vivo do paciente por dia. E se nós tivermos uma infecção urinária, por exemplo, provocada por Escherichia coli, eu posso utilizar a demanose ou cranberry, que vão funcionar ali absorvendo as fimbrias tipo 1 dessa bactéria, ajudando no controle da urolitíase. Para monitoramento da estruvita, geralmente eu peço retornos aí para fazer urinálise a cada 15, 20 dias, para ver se a estratégia de densidade urinária e principalmente o pH está funcionando adequadamente, e ultrassom para acompanhar o tamanho da pedra e dissolução e também eliminação da cristalúria pelo menos uma vez por mês. É importante lembrar que a terapia antimicrobiana tem que ser acompanhada e feita até dissolver completamente as pedrinhas, porque como a estruvita ela é bastante porosa, as bactérias muitas vezes ficam persistentes ali dentro dela, tá bom? Bom, os cálculos de urato, né, ou urato de amônia. Esses são cálculos que acontecem em bem menor frequência nos animais. Em geral, é porque está com dificuldade, o animal tem dificuldade de metabolismo das purinas, né? Então a gente tem o fator ali predisponente genético que acontece nos dálmatas. Cerca de 26 a 30% dos dálmatas têm predisposição a desenvolver esse tipo de cálculo. E uma outra alteração metabólica que pode levar à predisposição desse tipo de cálculo são as alterações hepáticas importantes, como por exemplo o shunt porto-sistêmico, né? Então esses animais eles têm aí uma concentração de amônia muito mais evidente no organismo que os animais saudáveis. E isso faz com que tenha uma predisposição a esse tipo de cálculo. Eles são cálculos que se formam em pH ácido, em geral associados a dietas ricas em proteína, em especial proteína animal, ou outros compostos aí da dieta que são ricos em purinas, né? Então a estratégia nutricional para ele também é sempre manter a densidade urinária desse paciente bem baixa, então estimular o consumo de água, estimular a frequência de micção, tentar alcalinizar a urina aí para um pH de 7,2 e ele é solúvel, né? Então a gente consegue controlar e não ter uma necessidade de submeter o paciente a um procedimento cirúrgico. O monitoramento também eu prescrevo da mesma forma, a cada 15 dias verificar a densidade urinária e o pH. Dá para a gente implementar aí um diário de pH com aquelas fitinhas que eu já mostrei para vocês de pH de água, né? E o ultrassom a cada 30 dias. E o ultrassom a cada 30 dias, tá bom? E a gente vai fazendo isso até eliminar todos os cristais. Cristais de cistina. São cristais pouco comuns, em geral associados a um erro de metabolismo que faz com que tanto a cistina quanto outros aminoácidos não essenciais sejam excretados ali para a urina e em que em situações normais não aconteceria, né? Então eles se formam principalmente em pH ácido, também são passíveis de dissolução. E aí a estratégia nutricional para ele é a gente reduzir as fontes de proteína, principalmente aquelas ricas em metionina, já que a metionina é a precursora da cisteína, né? E aí também a gente pode tentar trazer ali uma alcalinização para essa urina e sempre manter a densidade urinária baixa, né? Então a gente tem que estimular esse paciente a tomar o máximo possível de água, tá bom? E aí as manutenções, né? A cada 15 dias, densidade urinária, pH e uma vez por mês, ultrassom. Os cristais de sílica acometem principalmente a raça pastor alemão,
né? E em geral, quando a gente oferece uma dieta cuja fonte de proteína é vegetal, que aumenta aí a excreção do ácido silícico e, consequentemente, a formação da sílica na urina. Esse cristal não é passível de dissolução nem por estratégia nutricional, nem por medicação. Então, uma vez que foi formado, infelizmente esse paciente vai ter que ser submetido à cirurgia, tá bom? Oxalato de cálcio. O oxalato de cálcio é um tipo de cálculo muito comum em cães e gatos. Em geral, é o principal cálculo que forma no rim. Então, quando você tem lá no ultrassom falando microcálculos em pelve renal, em geral é oxalato de cálcio. A sua formação acontece principalmente por desbalanceamento nutricional, né? Não necessariamente um desbalanceamento grosseiro, né? Às vezes o paciente ele tem uma predisposição genética para a formação desse tipo de cristal e, consequentemente, uma dieta de manutenção para ele já é o suficiente para dar essa alteração de formação de cálculo. Ele gosta de se formar em pH ácido e ele não é solúvel, né? A macroscopia desse tipo de cristal, ele é escuro e tem bastante pontinhas, né? Então ele faz bastante incômodo na bexiga do paciente. Então, quando a gente está frente a um paciente que tem cristalúria e a gente desconfia que pode ser um oxalato de cálcio, eu recomendo fazer todos os exames, assim como para todos os outros cálculos, né? Então, fazer a urinálise, cultura e antibiograma, fazer o ultrassom. Mas, se eu desconfio que tem oxalato, eu sugiro fazer um raio-x pélvico também, abdominal e pélvico. Porque como esse tipo de cálculo, ele contém cálcio, no raio-x, normalmente, esse tipo de cálculo tem uma maior radiolucência, né? Exatamente por ele conter cálcio. Então, isso já faz uma triagem para a gente entender que tipo de cálculo que a gente está trabalhando. Como eu falei, ele não é passível de dissolução, né? Então, em machos, ele corre o risco de promover a obstrução urinária, principalmente ali na uretra peniana, que tem o osso peniano e fica bem mais estreita, e acontecendo, então, uma emergência cirúrgica. Em seres humanos, a gente tem uma relação muito grande com esse tipo de cálculo, com a presença de oxalato de cálcio nos alimentos e também em pacientes que têm uma alta suplementação de vitamina D. Em cães, essas relações ainda não estão comprovadas, porém, acredita-se que possa influenciar. Então, as estratégias nutricionais é escolher alimentos que tenham teores moderados a baixos de oxalato de cálcio e manter os níveis de vitamina D desse paciente sempre moderado. Outras relações em seres humanos têm também a ver com a microbiota intestinal. Tem estudos mostrando que determinados tipos de pacientes que têm predisposição à formação desse tipo de cálculo têm uma microbiota específica diferente de outros pacientes que não tenham esses micro-organismos, né, no intestino. Então, pode ser que em animais também tenha essa relação. Hoje, as principais estratégias nutricionais que a gente adota para esse tipo de paciente é a gente conseguir manter aí uma densidade urinária bem baixa, porque é o fator mais importante, né? Não existe a formação de cristal, não existe formação de urolitise em uma urina diluída. E depois disso, a gente fazer uma relação muito adequada entre cátions e ânions da dieta, a fim de manter o pH urinário ali próximo de 6,5, 7. Ainda falando sobre esses cátions e ânions, em geral a gente pensa assim, bom, esse é um cálculo que está relacionado ao cálcio, ao metabolismo desse cálcio e excreção do cálcio na urina, então teoricamente eu posso trabalhar com o cálcio baixo. Não, não posso. Essa relação ela não é verdadeira. Quando eu abaixo o cálcio abaixo dos níveis prescritos pelas tabelas, eu facilito a excreção do oxalato de cálcio. Então, eu favoreço o oxalato a formar essas pedrinhas. Então, o correto é trabalhar com o nível de cálcio ali muito perto do limite inferior que as tabelas recomendam para a espécie e fase de vida do paciente, né? Um outro ânion muito importante na formação e prevenção da formação do oxalato de cálcio é o magnésio. Tem estudos mostrando que quando a gente usa uma relação adequada entre cálcio e magnésio, a gente tem uma menor
formação desses tipos de cristais. E quando eu uso, por exemplo, o citrato dentro da suplementação, ou um cálcio na forma de citrato, ou um potássio na forma de citrato, eu consigo ali trazer um melhor controle do pH urinário, consequentemente menor formação desse tipo de cristal. Alguns profissionais que trabalham com nutrição têm preconizado a redução no teor total de proteína da dieta. Mas se a gente pensar assim, quais são os aminoácidos que iriam influenciar acidificando essa urina? São os aminoácidos sulfurados, né? Então a metionina, a cistina e a cisteína. Então eu não preciso necessariamente diminuir a proteína total da dieta, mas eu posso me preocupar um pouquinho mais com a relação desses aminoácidos sulfurados, né? Então eu posso alçar mão aí de algumas fontes de proteína de origem vegetal que tem um pouco menos desses aminoácidos. Como o monitoramento, assim como os outros cristais, eu peço para vir a cada 15 dias para a gente fazer a urinálise, principalmente para verificar a densidade dessa urina, para a gente verificar o pH. Para esse tipo de cristal em especial, eu peço para o tutor fazer um pH urinário, fazer um diário de pH urinário em casa, porque eu preciso ter esse controle do valor do pH muito mais justo do que os outros cristais. E a gente também pede a cada 30 dias o ultrassom, né? Para a gente ver se os cristais estão aumentando de tamanho ou não. Como eu falei, eles não são passíveis de dissolução, né? Mas se a gente conseguir mantê-los num tamanho pequenininho o suficiente que passe pela uretra, a gente pode tentar promover a eliminação desses cristais através da micção espontânea. Então, como eu tinha dito lá no começo, o consumo de água é bastante importante e para esses pacientes eu sempre estimulo mais frequência de micção. Agora, se a pedrinha for grande o suficiente que eu acho que vai provocar uma obstrução, eu já recomendo a cirurgia para remoção desses cristais e aí a gente mantém só a estratégia nutricional, tá bom? Eu venho falando para vocês aí nos últimos vídeos a respeito dos diferentes tipos de cálculo, né? Mas infelizmente a biologia não é tão didática assim. Então não é raro a gente ver nos pacientes cálculos mistos. E quando eles acontecem, a gente tem que tomar a estratégia adequada para controlar os 2 ou 3 tipos de cálculo que esse paciente esteja sendo acometido. O principal tipo de exame que a gente adota para verificar que tipo de cálculo que o paciente, né, está sendo acometido, a gente teria que pegar a pedrinha, então submeter esse paciente a uma cirurgia ou pegar a pedrinha que foi eliminada espontaneamente através da micção e mandar para um laboratório em Minnesota. E lá nesse laboratório ele quebra essa pedrinha no meio e analisa o núcleo, né? Porque é sempre importante a gente controlar o cristal do núcleo. Por que a gente tem que analisar o núcleo? Porque tudo começou a partir daquele tipo de cristal, né? Então, por exemplo, digamos que um paciente ele tenha como formação principal um oxalato de cálcio, então ele começou a formar o oxalato no rim e eliminou a pedrinha na bexiga. Aí lembra que eu falei para vocês que ele é todo cheio de espículas? Quando esse cálculo começa a sambar ali dentro da bexiga, ele começa a fazer machucaduras na mucosa. Consequentemente, ele faz sangramento, esse sangramento eleva o pH da bexiga, faz a predisposição a infecções bacterianas e aí a gente começa a ter formação de estruvita junto com esse oxalato. E aí quando a gente retira essa pedrinha, a gente vê a cara dela de estruvita, mas lá no núcleo tem oxalato. Tem sido muito difícil a gente enviar as pedrinhas para esse laboratório de Minnesota. Então existem alguns outros laboratórios que fazem o seguinte: eles trituram a pedra e analisam todos os tipos de minerais que estão sendo depositados. É uma forma da gente inferir também. Não dá para saber exatamente qual foi o mineral que depositou lá no meio, mas a gente consegue inferir quantos tipos de minerais estão sendo depositados e aí cabe ao nutrólogo definir uma estratégia a fim de controlar todos esses tipos de minerais. Em relação ao pH, quanto em relação à densidade urinária, quanto também a solutos, né? Então a gente consegue verificar ali a presença de alguns cristais através da urinálise. Por exemplo, eu tive uma paciente em 2017 que ela precisou fazer
2 intervenções cirúrgicas, na verdade 3 intervenções cirúrgicas por conta de cristais e urolitíase, e era tudo muito característico de estruvita. Ela tinha infecção urinária recorrente e ela tinha pH elevado, enfim. Quando eu tomei as estratégias para a gente controlar as estruvitas, para minha surpresa, o pH urinário dela baixou um monte e começou a formar oxalato. Eu vi isso pela urinálise, né? Então, como eu falei, a urinálise é fantástico.